Muito bem, vamos mais uma vez resolver provas da Banca Fadesp. Você que vai fazer qualquer concurso de qualquer área, né, vale a pena fazer também essa aula, mas a aula com certeza está aí dedicada aos nossos queridos alunos que vão fazer a prova aqui do concurso de Marabá, no Pará, prova para pedagogia, não é mesmo? Mas qualquer pessoa pode participar, você já sabe o que vale mesmo são os assuntos, não é mesmo? Você já entende. Se você está aqui no canal é porque você já conhece o nosso estilo de aula, não é mesmo? Só peço que você não se esqueça de curtir o vídeo, de fazer os comentários, de indicar para outras pessoas e principalmente de se inscrever. Vamos lá? Vamos começar do jeito que a gente sempre faz, fazendo a leitura aí do nosso texto. Beleza? Vamos lá, então. É o material que está lá, 22/9/2022, parte 1. População está envelhecendo. População está envelhecendo? Imigrantes podem ser a solução, segundo o FMI. Numa época em que a imigração provoca debates candentes e reações violentas em muitas partes do mundo, o FMI lança alerta sobre o envelhecimento populacional nos países avançados. No seu relatório econômico global, divulgado nesta semana, constam as estimações demográficas da ONU, indicando que a população local vai se reduzir em boa parte dos países desenvolvidos. Desde logo, daqui a algumas décadas, a mão de obra ativa terá que sustentar o dobro dos idosos que existem atualmente nesses países, cortando 3% de sua produção econômica por volta de 2050. Vem, então, a advertência do relatório. Se mais pessoas não forem integradas à população economicamente ativa, o aumento proporcional de idosos poderá reduzir o crescimento dos países avançados. Na circunstância, o FMI afirma que a imigração pode contribuir para ganhos de longo prazo no crescimento e na produtividade econômica. No momento em que Donald Trump freia a imigração legal e reprime mais duramente as entradas ilegais nos Estados Unidos, que as eleições na Itália levaram ao poder uma maioria de parlamentares hostis aos imigrantes e que a Hungria, no último domingo, reelegeu pela terceira vez o xenófobo Viktor Orbán como seu primeiro-ministro, o FMI não hesita em avançar sua conclusão pró-imigracionista. É preciso repensar as políticas migratórias para dinamizar a mão de obra disponível nas economias avançadas. Políticas mais restritivas à imigração exacerbariam de maneira significativa o efeito negativo do envelhecimento da população. O Brasil não é citado no relatório do FMI, mas o país se encontra numa situação similar à dos países desenvolvidos citados acima, com a exceção do Japão, onde o envelhecimento populacional é muito mais patente. Resta que os brasileiros estão seguindo a mesma rota de envelhecimento em razão do efeito convergente do aumento da esperança de vida e da queda da taxa de natalidade. A questão imigratória também está na ordem do dia em nosso país. Como lembrou recentemente na Folha de São Paulo, Leonardo Monastério, pesquisador do IPEA, o Brasil tem uma população bastante baixa de imigrantes. O país chegou a ter 5,1% de imigrantes no seio de sua população em 1920. Atualmente, o percentual é de 0,9%. Na Argentina, a proporção de imigrantes no conjunto da população alcança 6% e nos Estados Unidos, 14%. Como foi apontado neste mesmo espaço, a população do país continuará subindo até 2050, para começar a cair em seguida, segundo o Censo Mundial para o século XXI, realizado em 2012 e 2015 pela ONU. Se nada mudar, em 2085 estaremos com uma população similar à de hoje, 208 milhões de habitantes. Na ausência de uma política migracionista, acumularemos os dois inconvenientes descritos acima: seremos velhos e pobres. Muito bem, esse texto é um texto informativo, ele só trouxe informação aí para a gente, ele não está defendendo nenhuma opinião. Vamos direto, então, para a nossa primeira questão.
De acordo com o texto, a imigração pode solucionar os problemas gerados pelo envelhecimento da população. Por quê? Por que que a imigração pode solucionar os problemas gerados pelo envelhecimento da população? Porque o crescimento da população de imigrantes reduz o envelhecimento da população nativa dos países avançados? Não é por isso, não. É porque a força de trabalho dos imigrantes historicamente contribui para o crescimento da produtividade econômica. Isso aí até que é verdade, mas não está escrito no texto. É porque então os imigrantes poderão se integrar à população economicamente ativa, que futuramente sustentará os países desenvolvidos. Foi isso que o texto nos informou. É essa a resposta da nossa primeira questão. Beleza? Para o autor do texto, no Brasil, as causas do envelhecimento da população são no Brasil. Ele citou lá a história do Brasil, disse que ele não faz parte dessa coisa, mas citou o Brasil. Vamos lá. A diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida é essa a resposta. Está escrito isso no texto. A diminuição do número de imigrantes que residem atualmente no país, ele citou esse fato, né? Citou esse fato, que hoje só é 0,9% da população. A adoção de uma política migratória que não dinamiza a mão de obra disponível, não foi falado isso no texto sobre o Brasil. O fato de o país ainda não ter se posicionado no debate sobre a imigração. Pessoal, tranquilamente a resposta é a letra A. Eu queria só aqui aproveitar, já que a gente está vendo pouca gramática, você já percebeu, essas provas que nós fizemos aí nesses dias anteriores, se você está acompanhando a sequência, você já viu que está puxando muito para a parte de interpretação de texto, não é mesmo? Já aconteceu de uma prova todinha ser só de texto. Então, eu espero que você vá fazer a sua prova com muita boa vontade e com vontade de ler, tá bom? Vamos lá. Olha aqui o fato de o país ainda não ter se posicionado. Por que que não pode falar o fato do país ainda não ter se posicionado? É porque o país é o sujeito do próximo verbo. O país é o sujeito do próximo verbo, por isso que a gente não pode grudar a preposição no artigo. Interessante, né? Guarde com carinho essa informação. Se tivesse escrito o fato do país ainda não ter se posicionado, que é assim que a gente fala, né? Estaria errado. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Segundo o texto, o FMI negligencia a situação do Brasil no que diz respeito à migração, ele só não foi citado. Não é negligencia, calma, relaxa, não é essa a resposta. O FMI considera baixa a proporção de imigrantes na América Latina. O FMI se opõe à tendência antimigratória que se observa atualmente. Lembra? Ele citou até lá o xenófobo Orbán, né? Ou seja, não concorda de jeito nenhum que tenha estrangeiros na sua terra, e ele disse que mesmo assim ele continua dizendo que a migração é uma boa para salvar os países aí. Beleza? É essa a resposta da nossa questão. Aí vem o texto todinho. Tu vai ler? Depois tu lê, depois que tu entender o que é para fazer. Tá combinado? Então vamos lá. Sem alterar o sentido do enunciado, a palavra candentes poderia ser substituída por. Pessoal, candente é algo quente. É, candente é algo quente, sabia? Então vamos lá. Numa época em que a imigração provoca debates candentes, debates quentes, pode ser, né? Debates quentes ou debates acalorados. Debates acalorados, né? Olha aí uma questão de sinônimo. Pessoal, não é fácil, porque talvez você não tenha aí também um costume tão grande de fazer leitura, não é? Você tem que ler pelo menos 3 livros por mês, fora o seu material de estudo. Não é realmente fácil, mas à medida que você estiver lendo, você vai aumentar o seu vocabulário e uma questão dessa vai deixar de ser uma questão difícil. Beleza? Vamos para a questão 5. No trecho que você vai ler só depois, a palavra então faz referência a quê? A palavra então não faz referência a nada. Vem então a advertência do relatório.
Ou então bom, que é esse então, né? Vamos lá, vamos ler a alternativa. Vem então a advertência do relatório, aí que chegou, opa, aqui dá uma ideia até de lugar, né? Vem aí a advertência do relatório, vem então a advertência do relatório. Agora vem a advertência do relatório, podia pensar em tempo também, não é? Então, olha que legal essa questão. Só que ele falou referência, né? Não é referência, não está fazendo referência nem algo que está para trás, nem algo que está para frente. Mas realmente, assim, então, ele está dando ideia de circunstância mesmo. Olha que bacana. Esse, então, está dando ideia de circunstância. É como se, olha, agora vem a advertência do relatório. Ou então, nesse momento, vem a advertência do relatório. Ou então, aí, nesse trecho, vem a advertência do relatório. A gente pode pensar aqui em circunstância de tempo, circunstância de lugar. Legal, né? Bacana, uma questão diferente, fazendo a gente forçar a nossa mente aí para pensar nas 20 circunstâncias que você precisa levar para a sua prova. Você sabia que você precisa levar 20 circunstâncias para a sua prova? Ou você não sabia? Pessoal, você precisa levar pelo menos 20 circunstâncias para a sua prova, porque qualquer uma delas pode cair na nossa prova, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer o seguinte: pelo menos anotar, eu acho que já é algo que vale a pena você fazer. Pelo menos anotar, não custa nada, não é mesmo? Vamos lá, pessoal. Quais são essas famosas circunstâncias que você precisa decorar? Primeiro, eu quero que você saiba, de novo, tu não está olhando, né? Esse professor está patetando hoje. Vamos lá. Aí, ó. Toda vez que você ouvir falar em circunstância, você pode chamar de advérbio, você pode chamar de locução adverbial, você pode chamar de adjunto adverbial, e você pode chamar até mesmo de oração subordinada adverbial. É claro que só vai ser oração se tiver o quê? Adivinha? Um verbo. Beleza? Assim? Então, por que que é tão importante reconhecer as circunstâncias? Por que que você vai levar na sua cabeça pelo menos 20 circunstâncias? Porque, pessoal, a banca pode perguntar morfologicamente, pode perguntar sintaticamente, e agora você já sabe, pode ser advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial, até mesmo uma oração subordinada adverbial, logicamente, se tiver um verbo dentro dessa circunstância. E aí vem as principais relações de circunstância: causa, consequência, condição, concessão. Vou colocar aqui embaixo a concessão. Concessão, causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, valor, assunto, dúvida, certeza, tem mais? Acréscimo, para ver quantas já tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eita, ainda falta três ainda que eu não vou conseguir me lembrar agora, não é? Ah, tem a circunstância de negação. Circunstância de negação. Pronto, anota essas aí. Pelo menos fica o quadro cheio aí para ti. Anota essas. Já é alguma coisa. Qualquer palavra ou expressão que te indicar causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade,
finalidade, proporção, tempo, lugar, modo, companhia, valor, assunto, dúvida, certeza, acréscimo, negação, tudo isso significa que é circunstância, advérbio, adjunto adverbial, locução adverbial, oração subordinada adverbial, tá bom? Eu acho que vale a pena você pelo menos repetir aí essa sequência de palavras e à medida que forem aparecendo exemplos, você, olha, isso aqui é uma circunstância de tempo, isso aqui é uma circunstância de assunto, isso aqui é uma circunstância de valor, isso aqui é uma circunstância de negação, entende? Eu acho que é assim que a gente vai aprender, porque quando a coisa é muito, né? É muito mesmo. É igual quando você estuda figura de linguagem. São 30 figuras de linguagem. Poxa, como é que você vai fazer? Pega um conceito o mínimo possível e pega um exemplo. Pega o nome da figura, o conceito e o exemplo e vai embora e seja feliz. É assim que funciona. Tá legal, pessoal? Então grava aí essa sequência e vamos lá voltar para a nossa prova. Vamos lá voltar para a nossa prova. E estamos ainda na nossa primeira prova, nosso primeiro material de hoje. Já resolvemos a questão 5, agora nós vamos para a questão 6. A crase não foi assinalada pelo autor do texto. A crase não foi assinalada. Quer dizer que está errado, né? Quer dizer que está errado, porque se não foi assinalada, é porque era para colocar e ele não colocou. Por algum motivo, errou, né? Não tem problema. Desde logo, daqui a algumas décadas, é lógico que esse A não vai ficar com crase, primeiro porque aqui algumas está no plural, mas como se isso não bastasse, algumas é um pronome indefinido e não existe crase na frente dos pronomes indefinidos, tá bom? A mão de obra, por que que esse A aqui também não vai ter crase? Porque ela é sujeito do verbo, ó. A mão de obra ativa terá, então se é sujeito do verbo, logicamente que não vai ter crase no sujeito, de jeito nenhum que terá que sustentar o dobro de idosos que existe atualmente nesses países, cortando 3% de sua produção econômica por volta de 2050. Eu acho legal você olhar para todas as letras, as palavras A, que aí você vai até vendo como é que é o nome dele, né? Porque o A pode ser quatro coisas diferentes. O A pode ser artigo, o A pode ser pronome oblíquo, o A pode ser pronome demonstrativo e o A pode ser preposição. E só é preposição se vier de uma pergunta com A, beleza? Ou se iniciar uma circunstância feminina. Qualquer tipo de circunstância, na verdade. O Brasil não é citado no relatório, mas o país se encontra numa situação similar. Ah, olha só que coisa mais linda! Será que existe crase na frente de palavra masculina? Porque países é masculino. E o que é que essa crase está fazendo aqui? Está errada? Não, pessoal, não está errada. Essa crase está perfeita, porque entre o A e o 2 tem uma palavra feminina. Sabe que palavra é essa? O país se encontra numa situação similar àquela situação dos países desenvolvidos. Olha que bacana, tem a palavra situação aqui. É por isso que a crase está certa, né? Você tem a pergunta com A e o A da situação faz a crase. Legal, né? Desenvolvido e citado acima, com a exceção, é claro que aqui não tem que ter crase de jeito nenhum, porque o com já é preposição, como é que vai ter preposição junto com preposição, não é mesmo? Como foi apontado neste mesmo espaço, a população, esse A é sujeito do continuar, né? É sujeito do continuar, então é claro que não tem crase. Começou a cair, esse A é preposição, mas jamais vai ter crase, porque não existe crase na frente de verbo. Eita, tem que ser a letra D. Se nada mudar, em 2085 estaremos com uma população similar à população de hoje. Poxa, olha aqui, ó. Aqui estava perfeita a crase. Você entendeu essa crase da letra B? Ou você não entendeu? De novo, o país se encontra numa situação similar à situação dos países desenvolvidos. Tem a palavra situação aqui, por isso que a crase está certa. E aqui também tem uma palavra escondida. Qual é a palavra que está escondida aqui, pessoal? Estaremos com uma população similar à população de hoje. Similar a quê? A população. Tem o A da pergunta, que é preposição, e o A da população, que é artigo. Tinha que ter crase bem aqui, pessoal. Tinha que ter crase bem aqui. Era essa que nós estávamos procurando.
Mas olha, pessoal, você só ia enxergar isso se você visse que tem a palavra população ali, né? Tem a pergunta depois do similar, né? Similar a quê? Mas aí como é que você ia enxergar o A da população? Você tem que saber que ela está aí. E aí as bancas chamam de elipse, mas isso aí na verdade é uma zêugma. Mas zêugma, toda zêugma é uma elipse, né? O que é elipse? É quando uma palavra não está na frase, não está escrita na frase, mas você sabe que ela está lá. É isso que é elipse. E o que é zeugma? É quando a elipse é utilizada para evitar repetição de palavra. Tanto na letra B como na letra D, você tem o caso de zeugma, ou seja, uma elipse que foi usada para evitar repetição de palavra. Não repetimos a palavra situação na letra B, não repetimos a palavra população na letra D de dado. Beleza? Pode chamar de elipse se não tiver zeugma, mas se tiver elipse e zeugma, tem que chamar de zeugma, tá? Porque zeugma é a elipse usada para evitar repetição de palavras. Só para você saber, essas duas palavras que eu estou dizendo para você, elipse e zeugma, são duas figuras de linguagem. A elipse é quando uma palavra não está, não está escrita na frase, mas você sabe que ela está lá. Lembra lá do sujeito oculto? Então, é uma elipse. Tanto que às vezes a gente chama de sujeito elíptico ou sujeito em elipse. E a zeugma é uma elipse também, mas usada para evitar repetição de palavras. Está aí dois exemplos, letra B e letra D. Combinado? Vamos para a próxima questão. Na Argentina, não, 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 não. Quem disse que é para ler isso, cara? Já te falei que não é para ler. Que coisa, deixa para ler depois. A vírgula foi empregada com qual propósito? Qual foi o objetivo? Qual é o motivo dessa vírgula? Na Argentina, a proporção de imigrantes no conjunto da população alcança 6%, e nos Estados Unidos, olha, acabei de falar sobre isso, pessoal, acabei de falar sobre isso. Olha aqui a vírgula marcando uma zeugma. Eita, professor, como assim? Vamos lá. Na Argentina, a proporção de imigrantes no conjunto da população alcança 6%, e nos Estados Unidos alcança 14%. Percebe que o verbo alcançar não foi repetido. A gente usou uma elipse para evitar repetição de palavra, o nome disso é zeugma. Mas não tem zeugma aqui, não tem zeugma aqui. Aqui está falando de elipse, então pronto, é essa a resposta. Mas não é zeugma? É zeugma, mas não tem a palavra zeugma, você pode chamar de elipse, porque é isso mesmo, a elipse é a omissão de uma palavra na frase. É quando você sabe que a palavra está lá, ela só não está escrita. Mas para isso você tem que fazer uma leitura analítica, né? Ó, a população, na Argentina, a população alcança 6% e nos Estados Unidos alcança 14%. Você percebe sim que o verbo alcançar não foi repetido, o nome disso é zeugma, mas toda zeugma é uma elipse usada para evitar repetição de palavra. Tá vendo? Numa questão, a gente aprendeu duas figuras de linguagem. Elipse, que é quando uma palavra não está escrita na frase, mas você sabe que ela está lá, lembra do sujeito oculto. E zeugma, que agora você tem três exemplos na mesma prova. Ó. Na questão 6, você tem um exemplo na letra B e na letra D, das palavras que não se repetiram. E na letra C, você tem um exemplo. Na questão 7, você tem aqui um exemplo de novo, da palavra que não se repetiu. Beleza? Que legal, que bacana. Vamos para a questão 8. Em a expressão grifada refere-se a quê? Como foi apontado neste mesmo espaço, eita, melhor ir lá no texto, né? 36 a 38. Vamos lá. Vai ter que começar a ler daqui de cima, ó. Como lembrou recentemente na Folha de São Paulo, o Leonardo Monasterio, pesquisador de pé, o Brasil tem uma proporção bastante baixa de imigrantes, tal, tal, tal. Como foi apontado neste mesmo espaço, qual é o mesmo espaço? A Folha de São Paulo, né? Só pode ser. Então, pronto, marca aí a resposta da questão 8 é a letra B. Vamos para a questão 9. O trecho em que o autor do texto emprega um termo típico da linguagem coloquial. Linguagem coloquial é aquela nossa linguagem do dia a dia. Aquela linguagem que não é que ela seja errada, mas ela não se preocupa em acertar também, não é? Ela não segue todas as regras de gramática, beleza?
Vamos lá. Desde logo, daqui a algumas décadas, a mão de obra ativa terá que sustentar o dobro dos idosos que existem atualmente nesses países, cortando 3% de sua produção econômica por volta de 2050. Sinceramente, não vi nada coloquial aqui, né? Mas vamos ver as outras. Na circunstância, o FMI afirma que a imigração pode contribuir para ganhos de longo prazo no crescimento e na produtividade econômica. A questão migratória também está na ordem do dia do nosso país. Na ausência de uma política imigracionista, acumularemos os dois inconvenientes descritos acima, seremos velhos e pobres. Aqui não é uma linguagem coloquial, não. Pelo menos o que ele está dizendo lá no texto é essa realidade. Não consegui ver nada de coloquial aqui, mas você tem que marcar uma alternativa. Você não pode chamar o fiscal. É legal. Mão de obra, na verdade, são as pessoas, não é? São as pessoas que vão sustentar o dobro dos idosos que existe atualmente nesse país. Então, acho que dá para a gente considerar aqui a mão de obra, que vão sustentar, o cortando. A letra A é a menos ruim. Marca a letra A aqui, tá? Para ficar com um exemplo de linguagem coloquial. Mas, sinceramente, essa questão merecia ser anulada, isso sim. Vamos para a questão 10. Você sabe o que é linguagem coloquial, linguagem do dia a dia, tá bom? A palavra grifada não é pronome, hein? Não é pronome. Nosso é pronome possessivo, sua é pronome possessivo, neste é pronome de tratamento, e o se nunca, o se é pronome pessoal do caso oblíquo, né, naquela situação em que ele representa pessoas, né? Mas aqui você está vendo que ele está iniciando uma circunstância de condição. Oração subordinada adverbial condicional. Se nada mudar, nós vamos ter uma população similar à de hoje. Se nada mudar, existe uma condição aqui, não é? Então, essa oração, olha a vírgula aqui, ó. A oração adverbial foi deslocada para frente. A oração adverbial foi deslocada para frente, então quer dizer que tem que ter vírgula. Beleza? Bacana, não é? Então, é a resposta, letra D, esse se. O nome dele é conjunção subordinativa adverbial condicional. Bacana? Muito legal, pessoal. Vamos continuar, porque nós ainda temos mais dois materiais para a gente fazer hoje, para que você se sinta aí mais preparado para a sua prova de domingo. Já é domingo a sua prova, não é? Olha aí como o tempo voa, não é? É isso mesmo. Mas você não vai entrar em modo desespero de jeito nenhum, tá bom? Para com isso. Você não vai entrar em modo desespero. Você vai tranquilamente fazer a sua prova e, se tiver que chorar, é só domingo à noite. Segunda começa os estudos de novo. Terça-feira estamos juntos lá no Assis. Eu te espero lá. Eu espero que você volte, tá bom? Não fica aí botando desculpa. Ah, o professor sumiu, não sei o quê. Não ponha desculpa. Você tem que voltar para os seus estudos, porque vai ter mais aulas, mais concursos vão vindo aí e você vai conseguir a sua aprovação. Vamos para o nosso segundo material. Vamos para o nosso segundo material, 22/9, parte 2, não é? 22/9, parte 2. É isso mesmo. Vamos lá, então, para a nossa resolução. Já sabe que sempre vamos ler o texto, não é? Sempre, sempre vamos ler o texto. Vamos lá. A contínua luta das mulheres por sua autonomia. A opressão masculina se mantém ainda hoje, mas as peculiaridades físicas não condicionam a superioridade dos homens, porque a dissonância nas relações de gênero resulta de modelos selecionados a partir de interpretações subjetivas sobre a realidade orgânica. É claro que a maternidade interfere em atividades fora do ambiente doméstico. Ela não pode justificar, entretanto, discriminação de oportunidades e definição de metas reprodutivas mediante interesses políticos e políticos econômicos
dos poderosos. As mulheres querem equidade de direitos e deveres, embora sofram críticas pelo abandono do modelo tradicional de esposa-mãe. Insistem nisso porque sua história está pontilhada pela humilhação e expropriação inerentes à dominação econômica, política e simbólica. A opressão masculina cresceu com a Revolução Agrícola, quando os homens perceberam a proeminência feminina no processo reprodutivo, pois suas esposas poderiam transformar filhos de outro homem em herdeiros de seu patrimônio. Criaram normas rígidas para cercear o movimento das mulheres com discursos de que seriam perigosas. O Talmud registra a história de Lilith, que não se submeteu ao marido, abandonou e compactuou com Satanás para desafiar Deus. Os cristãos aprendem que Eva se deixou convencer pela serpente, comeu o fruto proibido e induziu seu marido à mesma falta, provocando a expulsão do paraíso. Muitas mulheres não se intimidaram, desafiando a autoridade masculina e os preceitos religiosos, porque precisavam garantir sua subsistência e a própria vida para superar as intercorrências da gestação e do parto. Contavam com as parteiras, que sofriam perseguições porque conheciam propriedades terapêuticas de plantas, criavam rituais mágicos, diagnosticavam enfermidades e inventavam métodos contraceptivos. Logo, poderiam também provocar aborto, promover esterilidade, acobertar adúlteras e praticar feitiçaria. Milhares foram condenadas à fogueira durante os 600 anos da Inquisição, em processos sumários, especialmente na Espanha, França e Alemanha. Aliás, alguns casos de rebeldia feminina mostram uma correlação desequilibrada de forças políticas. Agnodice se vestiu de homem para assistir a conferências médicas num templo de Atenas. Foi presa e levada a julgamento, provocando mobilização popular em sua defesa. Hipácia, lá em 370, 415 d.C., era matemática, astrônoma e filósofa neoplatônica. Foi morta pelos monges e pela plebe, fanatizados pelo patriarca Cirilo. Muitas brasileiras são assassinadas por companheiros, especialmente quando rompem relacionamento permeado por agressão sob qualquer pretexto. Sofrem também diferentes tipos de assédio em vários espaços sociais. Diante disso, alguns segmentos feministas radicalizaram, despertando aversão de setores conservadores. Parcela significativa mantém, entretanto, sua luta silenciosa para avançar em suas conquistas, que devem acarretar alteração significativa na organização social, contrariando os interesses masculinos. Que texto lindo, texto de Gilda de Castro. Vamos direto para a primeira questão. Segundo a autora do texto, a luta das mulheres hoje consiste em quê? Em conquistar direitos em razão das especificidades do seu gênero? Não mesmo. Então, a luta das mulheres hoje consiste em romper com o histórico de privação e submissão? É essa a resposta. A luta das mulheres hoje consiste em conciliar a vida doméstica e as obrigações profissionais? A luta das mulheres hoje consiste em ocupar cargos de poder normalmente dados aos homens? A luta das mulheres é justamente romper com esse histórico de privação e submissão. Perfeita questão. Primeira é a letra B de bola. Vamos para a segunda. Gilda de Castro, que é a autora do nosso texto, acredita que muitos homens se consideram superiores às mulheres. Por que que esses homens se consideram superiores às mulheres? Por quê? Porque eles são fisicamente mais fortes? Porque eles se sentem mais capazes? É porque eles não se ocupam de seus filhos? Ou é porque eles detêm o poder há muito tempo? É porque eles detêm o poder há muito tempo. Isso aí já é uma coisa que está entranhada na sociedade, não é mesmo? Por isso que eles ainda acreditam que são superiores às mulheres. Beleza? A autora considera que as exigências impostas pela maternidade representam um obstáculo para o crescimento profissional das mulheres. Ela disse que não é verdade isso aí não.
As exigências impostas pela maternidade levam as mulheres a apresentarem rendimento inferior ao dos homens. A autora considera que as exigências impostas pela maternidade têm sido usadas como pretexto para se negar direito às mulheres. Isso aqui sim foi falado no texto. Não é? Não trabalha muito porque fica lá cuidando da criança em casa, né? Então, as exigências impostas pela maternidade constituem argumento de críticas a mulheres que abandonam a família. A resposta é a letra C, tranquilamente. Tranquilamente. Ainda segundo a autora, os homens se sentem ameaçados pelas mulheres, por quê? Segundo esse texto que a gente acabou de ler, eles se encontram ameaçados pelas mulheres por quê? Porque estas, as mulheres, detêm maior poder no processo de reprodução, porque possuem maior poder de convencimento, porque as mulheres são capazes de adquirir mais conhecimentos, porque as mulheres desafiam preceitos religiosos e autoridades. Na verdade, é aqui mesmo. Elas detêm maior poder no processo de reprodução. Lembra aquela parte lá que ele podia gerar filho de outro homem para ser o seu herdeiro? Então é por isso que eles se sentem ameaçados pelas mulheres. Quarta questão, letra A. Bacana. Quinta questão. Segundo o texto, a radicalização do movimento feminista resulta no rompimento de muitos relacionamentos duradouros. A radicalização do movimento feminista leva muitas mulheres a travarem uma luta particular contra o machismo. A radicalização do movimento feminista se deve ao fato de as mulheres continuarem sendo vítimas de violência. A radicalização do movimento feminista impede a sua aceitação por aqueles que defendem a supremacia masculina. Na verdade, pessoal, ele diz que como a violência continua, olha aqui, ó, como a violência continua, ó, sofre também diferentes tipos de assédio em vários espaços sociais. Por isso, alguns segmentos radicalizaram. Não é? Então, realmente, cadê? A resposta da questão 4 foi a letra A, não é? Faltou marcar aqui a letra A. Da questão 5, pessoal, é a letra C. Por que que o movimento radicaliza? Porque ainda tem muita violência acontecendo. Beleza? Vamos lá para a questão 6. No primeiro parágrafo do texto, a palavra orgânica é sinônimo de quê? Vamos lá, né? Vamos lá na linha 4. Aquele parágrafo ficou assim, bem inteligente mesmo. Vamos ler ele todinho. A opressão masculina se mantém ainda hoje, mas as peculiaridades físicas não condicionam a superioridade dos homens, porque a dissonância nas relações de gênero resulta dos modelos selecionados a partir de interpretações subjetivas, opiniões, sobre a realidade orgânica. Aqui fica bem claro mesmo, né? As interpretações são subjetivas, cada um com a sua opinião, mas a realidade é o quê? Objetiva. A interpretação é subjetiva, porque depende da opinião de cada um, mas a realidade é orgânica, é objetiva. Que bacana, não é? Que bacana. Orgânico é sinônimo de objetivo, lá no nosso texto. Beleza. No quarto parágrafo, o conectivo logo, aqui é gramática, pessoal. Logo, a ideia de conclusão, tá bom? Se não indicar tempo, é claro, né? Melhor, se bem que, bora lá ver se tem ideia de tempo, linha 23. Ó, conclusão. Nem é assim que se escreve, mas eu nem vou mais comentar isso, né? Isso aqui é conclusão. Logo, concluindo, poderiam também provocar aborto, tá bom? Então, é realmente uma ideia de conclusão. E se é uma ideia de conclusão, não pode ser o entretanto que dá a ideia de adversidade, não pode ser o depois que dá a ideia de tempo, pode ser o pois. Mas lá está depois do ponto, né? Então não vai rolar. Então é o por conseguinte mesmo, tá bom? Letra A. Vamos para a questão 8. Sem desobedecer uma regra de colocação,
o pronome não poderia ser empregado após o verbo. Não pode ser colocado após o verbo. O que é após o verbo? É a ênclise. Após o verbo é a ênclise. Nós não vimos isso também, não é? Assim, uma sequência bacana sobre os pronomes, sobre colocação pronominal. A gente viu ou não viu? Nem lembro mais se a gente viu. Mas dá para você fazer uma revisãozinha, assim, com certeza, sobre a próclise obrigatória, ênclise obrigatória e mesóclise obrigatória. Vamos lá, pessoal. Não poderia. Então, eu quero um caso em que eu não posso colocar o pronome depois do verbo. Aqui eu tenho a opressão masculina. A opressão masculina, opressão é substantivo, masculino é adjetivo, não tem nenhuma palavra, uma palavra de obrigação, sabe? Não é um caso de próximo obrigatório. Então, eu posso dizer a opressão masculina se mantém, a opressão masculina mantém-se. As duas frases estão certas. Então, não é o caso aqui que eu não posso levar o se lá para trás. Eu posso. Ah, tá bem aqui, ó. Já está aqui a resposta, ó. Tem duas palavras que impedem o se ir lá para trás. Duas palavras que impedem o se e depois do submeteu. O que com certeza aqui é pronome relativo, e o não, que é uma circunstância de negação. Toda circunstância é atrativa. E aí, pessoal, esse se não pode ir para depois do verbo. É proibido, porque você está diante de um caso de próclise obrigatória. Então, é por isso que você tinha que revisar aí as próclise obrigatória, ênclise obrigatória e mesóclise obrigatória. Mas, relaxa, vai dar certo. Beleza? Você viu, você sabia que era muito pouco tempo, mas nós vamos continuar firme e forte a partir de terça-feira aí, as nossas aulas, não é mesmo? Então, bora lá. É essa a resposta. Eva é um substantivo, não impede o se de ir lá para trás, mas acontece que o que é uma conjunção integrante, ou seja, ele está iniciando uma oração subordinada. E se é oração subordinada, é um caso de próxima obrigatória. Que maldade, né? Eu acabei de te falar que o substantivo não é palavra atrativa. Ele não obriga o pronome a ficar aqui. Aí tu olha a palavra Eva e sabe que é um substantivo, né? E aí tu diz assim, então esse sim pode ir lá para trás. Não pode, porque ele está dentro de uma oração subordinada substantiva. Tu sabe, né, que esse que aqui é conjunção integrante, porque o que vem antes tem verbo, mas está com o sentido incompleto. Os cristãos aprendem, não está completo, por isso você chama o que de conjunção integrante, por isso que você sabe que ele está iniciando uma oração subordinada substantiva, e é por isso que o se é obrigado a ficar antes do deixou. Tá bom? Opa! Aqui eu posso. Ei, peraí, a gente não já tinha achado a resposta? A gente já tinha achado a resposta, né? E agora? É a B ou a C a resposta? Porque aqui eu tenho duas palavras atrativas que impedem o se ir lá para trás. Aqui eu tenho uma situação de próxima obrigatória que impede o se ir lá para trás. Qual das duas eu vou marcar? Marca a letra B, porque essa história aqui da oração subordinada nem todo mundo concorda. Então a banca não está concordando, não. A banca não está concordando, ela está olhando só para a palavra Eva, que é um substantivo, e o substantivo não obriga a próxima. Eu posso dizer Eva se deixou e Eva deixou-se, tá bom? Mas acredite, viu, pessoal? Dependendo da banca que vai fazer o seu concurso, ela vai considerar que isso aqui é uma oração subordinada e é um caso de próxima obrigatória. Eu, de fato, não concordo com isso, mas a maioria das bancas concordam. Mas aqui, ou a banca deixou passar, não é? Porque de fato aqui em cima não tem como levar o se para depois do submeteu, porque tem duas palavras atrativas, tá bom? E aqui, ó, aqui não é que a palavra seja atrativa, é que ele está dentro de uma oração subordinada. E algumas bancas consideram que isso é um caso de proxy obrigatório. Entre uma e outra, escolhe a letra B, com certeza, sem dúvida nenhuma, porque tem realmente palavras atrativas. Beleza? E aqui sim, a gnodice é igual a Eva, né? A gnodice é um substantivo, então eu posso dizer a gnodice se vestiu,
Aguinaldo disse vestiu-se, os dois estão certos, porque substantivo não é palavra atrativa. Vamos ficar com a letra B, não tem motivo para a gente anular a questão 8. Questão 9. As vírgulas foram empregadas para dar ênfase a uma ideia. Eita, professor, como assim? A vírgula não era necessária, mas você colocou para destacar mais alguma coisa. Beleza? Vamos lá. As peculiaridades físicas não condicionam a superioridade dos homens, porque a dissonância nas relações de gêneros resulta de modelos selecionados a partir de interpretações subjetivas sobre a realidade orgânica. Essa vírgula aqui é apenas explicativa, não serviu para dar ênfase, não. E insiste nisso porque sua história está pontilhada pela humilhação e expropriação inerentes à dominação econômica, política e simbólica. Sempre quando você perceber que tem uma sequência de coisas, a vírgula está separando termos de mesma função sintática, não é a nossa resposta. Os cristãos aprendem que Eva se deixou convencer pela serpente, comeu o fruto proibido e induziu seu marido à mesma falta, provocando a expulsão do paraíso. Já pode ser essa aqui, né? Já pode ser essa. Hipácia era matemática, astrônoma e filósofa neoplatônica. Então, aqui, mais uma vez, é uma sequência de coisas, então a vírgula está separando termos de mesma função sintática aqui na letra D. A resposta é a letra C, tranquilamente, porque aqui você quis, né, destacar esse termo, provocando a expulsão do paraíso. Beleza? Legal. Vamos para a nossa 10ª questão. Uma construção considerada própria da linguagem coloquial. Você já reparou que a banca gosta muito disso, né? De linguagem coloquial. Então, aprende aí que a linguagem formal é aquela que respeita todas as regras de gramática e a linguagem coloquial é aquela que não respeita todas as regras de gramática. É típico da fala. Beleza? É claro que é claro que a maternidade interfere em atividades fora do ambiente doméstico. Criaram normas rígidas para impedir o movimento das mulheres, com o discurso de que seriam perigosas. Agno disse se vestiu de homem para assistir a conferências médicas num templo de Atenas. Foi morta pelos monges e pela febre que foram fanatizados pelo patriarca Cirilo. Não consigo ver nenhuma frase que tenha linguagem coloquial. Ah, bom. Bom, consigo sim. Eu acabei de te falar que está faltando a crase aqui, né? Está faltando a crase já, está faltando o A. Então, isso é típico da fala. Você faz isso. Ah, eu assisti um filme ótimo ontem. Assistir um filme, não. É assistir a um filme. Então, a linguagem coloquial não se preocupa com todas as regras de gramática. Está aqui a nossa resposta. Bacana, muito bem. Se você está me acompanhando aí nessa jornada que nós estamos fazendo aí desde semana passada, na verdade, não é? Uma sequência aí de vídeos aí para você, especialmente. Não fique preso somente nesses vídeos que são prova da FADESP. Faça a leitura, veja, assista a aula dos outros vídeos, que vai valer a pena também, porque tem muita informação boa lá. Então, acho que você está fazendo o seu esforço pessoal, assim como o professor fez esse esforço, de mesmo com todas as circunstâncias adversas, deixar essas aulas aí todas para vocês aproveitar, tá bom? Eu agradeço muito você estar aqui comigo e vamos lá resolver o nosso terceiro material de hoje. Vamos lá. Nosso terceiro material de hoje, pessoal. É muita coisa mesmo. Por isso que a gente não para de estudar, não é mesmo? A gente não para, não. Vamos fazer a leitura desse nosso texto. Vamos lá? Muitos se incomodam a ver pessoas usando e humilhando outras. Talvez porque constatemos que há quem se utilize dos seus semelhantes como quem usa um objeto. Podemos classificar tal desvio de conduta como uma infração ao princípio da dignidade humana. Apesar de reprovável, deparamos-nos com esse desrespeito diariamente, muitas vezes sem percebê-lo.
Empresas utilizam crianças enfermas em anúncios para promover as vendas, aproveitam tragédias naturais para construir um marketing de responsabilidade social, lucram com doações e abatimentos fiscais. Há os que se aproveitam da miséria para entregar suprimentos, melhoram a imagem pública para conseguir votos. Tais vampiros utilizam a destruição do outro para tirar benefício e comumente são por nós aplaudidos. Os chamamos distraidamente de responsáveis. Mas podemos nós também usar o outro como quem usa um objeto, sem termos consciência disso. Quando reclamamos do garçom que julgamos pago para atender nossos desejos sorrindo, quando flertamos ou saímos com uma pessoa para causar ciúmes em outra, quando utilizamos a sedução para obter benefícios no trabalho ou para suprir carências afetivas, sem se importar com sentimentos alheios. Exercitar a empatia é um modo de desconstruir esta lógica da submissão. Cristo ou Kant nos questionariam. Gostaria que alguém se utilizasse de sua fraqueza ou boa vontade para usá-lo ou explorá-lo? Que coisa bacana. Tapa na cara, não é? Muita gente faz isso mesmo, a gente sabe que existe isso. Vamos lá, direto para a primeira questão. Para o autor, a solução para o desvio de conduta em questão consiste em quê? Em usar o outro como quem usa um objeto? Isso aí é o desvio de conduta. Eu quero a solução para esse desvio de conduta. É procurar sempre colocar-se no lugar do outro? Olha aí, ele falou aqui a palavra empatia. Empatia, colocar-se sempre no lugar do outro. Ou será que é obter benefícios para suprir carências afetivas? Não, essa aí é que é a coisa que precisa ser mudada. Incomodar-se com as pessoas que usam e humilham as outras? A resposta realmente é a letra B. Bacana? Vamos para a nossa segunda questão. Há uma interpretação inadequada em relação às ideias do autor na afirmação. Há uma interpretação inadequada, queremos a errada, né? A lógica da submissão deixou de causar desconforto às pessoas? Não, ele iniciou o texto falando que as pessoas sentem ainda isso, né? Mas às vezes não percebem que elas mesmas fazem isso. Então não é a letra A. Ou, quer dizer, é a letra A. A lógica da submissão deixou de causar desconforto nas pessoas? Não, não deixou não. Ainda gera desconforto nas pessoas. Essa informação está errada. É essa que é a resposta. Utilizar-se dos outros como objetos é um desrespeito à dignidade humana, o texto disse isso. A menção a Cristo e a Kant é uma estratégia de persuasão que fortalece a argumentação, é claro. Ele usou aí um argumento de autoridade para corroborar com o pensamento dele. É equivocado aplaudirmos aqueles que se aproveitam dos outros para melhorar a sua imagem pública. Beleza, letra A, nossa resposta tranquilamente. No trecho tal, destaque, a palavra em destaque, não é? A palavra em destaque expressa o comportamento do homem que age com o propósito de quê? Ele chamou de vampiros, né? Essas pessoas que ficam sugando essas oportunidades para em benefício próprio. Lucrar e aplaudir, abusar e explorar, construir e reprovar, ou promover e perverter. A terceira questão, resposta é a letra B de bola, tranquilamente. É isso que ele quer dizer com esses vampiros aí que ficam se aproveitando da desgraça dos outros. Não é? Vamos para a quarta questão. O vocábulo ou o sintagma sublinhado, olha aí, que bom que apareceu essa palavra, já tinha até me esquecido dela. Aparecer vocábulo, sintagma, item lexical, não se assuste, tá, pessoal? Tudo é palavra ou expressão, né? Mais de uma palavra, tá bom? Não se assuste. Sintagma nominal é uma palavra que não é verbo. Sintagma verbal é um verbo. Beleza? Item lexical é uma palavra, é uma expressão.
Vocábulo é uma palavra. O vocábulo ou sintagma sublinhado não tem a função de recuperar um elemento do texto. Não tem. A gente quer aquele que não tem, porque o isso sempre se refere a uma coisa que vem depois, sempre. Sentimentos alheios, eu acho que é essa a resposta, porque o outras, ó, ao ver pessoas usando e humilhando outras, outras quem? Outras pessoas, se refere também ao que vem antes, se refere também ao que vem antes aqui. Deparamos com esse desrespeito, então eu já falei que desrespeito é esse, realmente a resposta é a letra B. Fica aí com três exemplos de palavras anafóricas, né, que se referem a uma coisa que você já disse antes. Beleza? Vamos para opa, mais a quinta questão, depois tem outro texto. Vamos lá. A relação lógico-semântica entre os enunciados está corretamente indicada. Só tem uma certa. Muitos se incomodam ao ver pessoas humilhando outras. Quando é que essas pessoas se incomodam? Quando elas veem pessoas usando e humilhando outras pessoas. Não é uma relação de oposição, é uma relação de tempo. Apesar de reprovável, deparamos com esse desrespeito diariamente. Isso aqui é uma relação de concessão, não é restrição. Restrição é quando tem aquele pronome relativo e não tem vírgula antes dele, tá bom? Restrição é quando tem um pronome relativo e não tem vírgula antes dele. Aqui apareceu o apesar de. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Então, aqui é da família da concessão. Embora, mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de. Empresas utilizam crianças enfermas em anúncios com que objetivo? Com que objetivo? Para promover as vendas. É sim uma circunstância de finalidade. É essa a nossa resposta. Talvez porque constatemos que há quem se utilize dos seus semelhantes como um objeto. Não é relação de tempo, na verdade, é uma relação de dúvida, né? Tem o talvez aqui, tá bom? Beleza, vamos lá para o nosso próximo texto. Acompanha comigo? Agir conforme a ética não se aprende, não se entende, não se reflete, se faz. Comportamento virtuoso não se ensina, dizia Sócrates. Sempre pode haver um mentiroso ou um corrupto conhecedor e defensor de valores éticos. A virtude surge da prática, defendia Aristóteles. O bom caráter advém de um hábito incorporado pelos costumes e experiências advindos da infância. Quase todas as tarefas corriqueiras da vida nós as fazemos sem pensar. Andamos de bicicleta, dirigimos carros, cozinhamos, escrevemos e nos portamos à mesa de forma automática, como se fosse natural. Nossas ações e deliberações morais também são frutos de uma vivência contínua, de uma prática repetida que se torna arraigada. Em vão se ensina a ética com o propósito de melhorar o caráter de um aluno. Pensar no outro antes de agir advém do costume e não da razão. Respeito, justiça, coragem e prudência não se ensinam em sala de aula. São valores experimentados e praticados desde pequenos na construção e na imitação das condutas familiares. Os filhos pagam pelos pecados dos pais, já diziam os profetas bíblicos Moisés e Ezequiel. Educar ética é como estudar nosso primeiro idioma. Serve para lapidar e aperfeiçoar aquilo que já praticamos. Que texto lindo! É claro que é um texto dissertativo aí, né? Muito bem. A sequência em que todas as palavras têm relação direta com o tema central do texto. Ele está dizendo que o tema central do texto é você ser ético, não é você se esforçar para ser, já é algo natural. Vamos lá.
Ética, hábito incorporado, sala de aula. Eu sei que ele falou, né, que isso não se aprende em sala de aula, mas tem a ver com o tema central do texto. Ética, sim, hábito incorporado, sim, mas sala de aula não, né? Sala de aula está fora. Virtude, bom caráter, comportamento virtuoso. Essa tá boa. Deliberações morais, pecados dos pais, primeiro idioma. E agora? Hein? Todas essas palavras estão lá no texto. Todas essas palavras estão lá no texto. Deliberações morais, pecado dos pais, primeiro idioma. Defensor de valores éticos, tarefas corriqueiras. Ah, mas espera aí, pessoal. Claro que essas palavras estão no texto. Mas ele quer saber que tem relação com o tema central, que é justamente você ser ético sem precisar de mais nada. A resposta é a letra B. A resposta é a letra B. Beleza? Vamos para a questão 7. A máxima que melhor sintetiza a tese defendida pelo autor é: chega-te aos bons e serás um deles. Dá a teu filho bom nome e bom ofício. É de pequenino que se torce o pepino. De maus costumes nascem as boas leis. Pessoal, sabia que é a letra C a resposta? Porque se lá no começo ele aprender a ser um mau caráter, ele vai crescer a ser um mau caráter. Mas se ele tiver bons exemplos, não é, dos seus pais, ele vai ser uma pessoa boa. É a letra C a resposta. Ao admitir que sempre pode haver um mentiroso ou um corrupto, conhecedor e defensor de valores éticos, o autor está criticando duramente a mentira e a corrupção. O autor opõe o conhecimento de valores éticos à sua prática. O autor contrapõe-se ao pensamento de Sócrates, segundo o qual não se ensinam valores éticos. O autor admite acreditar que todo mentiroso e todo corrupto conhece e defende os valores éticos. Aí o todo você já pode descartar, não é? Porque ele disse, pode haver um mentiroso. Não é todo, não. Essas questões você tem que ir por eliminação. Sempre pode haver um mentiroso ou um corrupto conhecedor e defensor dos valores éticos. O autor critica duramente a mentira e a corrupção, opõe o conhecimento de valores éticos à sua prática. Muito bem, ó. Tem mentiroso e corrupto que conhece e defende os princípios éticos. Ele conhece, então não tem a ver com o conhecimento, né? E sim a prática. Legal, muito boa essa questão, interpretação pesada aí. Você tinha que chegar a essa resposta. Vamos lá, porque já deu, né? Já deu, a voz já está indo embora, então vamos lá. No que concerne a coerência e a coesão, a descrição está adequada. O pronome as, lá na linha 7 retoma a expressão experiência, lá da linha 5. Só tem um jeito de você saber. Vamos lá. Quase todas as tarefas corriqueiras da vida nós as fazemos, fazemos elas. Elas quem? As tarefas corriqueiras, né, pessoal? As tarefas corriqueiras. Não tem nada que puxar as experiências lá da linha 5. Item 1 não está certo. Item 1 não está certo. Letra A não está certa, né? Não é experiências, é tarefas corriqueiras. O autor utiliza em todas as ocorrências o pronome pessoal nós no lugar da primeira pessoa do singular. Em todas as ocorrências, o pronome demonstrativo em aperfeiçoar aquilo que já praticamos. Quem é o pronome demonstrativo aqui? É aquilo. Recupera e resume as afirmações anteriores mencionadas relativas aos hábitos incorporados pelos costumes e pelas experiências advindas da infância. Ó, aperfeiçoar aquilo que já praticamos. Parece que é essa a resposta. O conectivo, todavia, que é da família da adversidade, é o que melhor explicitaria a relação lógica existente entre as orações
Respeito, justiça, coragem e prudência não se ensina em sala de aula, todavia são valores experimentados e praticados desde pequeno? De jeito nenhum, né, pessoal? Não é. Sabe qual é o conectivo que você vai usar aqui? É o porquê. Respeito, justiça, coragem e prudência não se ensina em sala de aula, porque são valores experimentados e praticados desde pequenos. Legal, né? Então vai ser a letra C mesmo a resposta. Vamos para a questão 10. Andamos de bicicleta, dirigimos carros, cozinhamos, escrevemos e nos portamos à mesa de forma automática. Os verbos expressam o quê? Olha que bacana! Nós andamos de bicicleta, dirigimos carros, cozinhamos, escrevemos, nos portamos à mesa. Esses verbos indicam simultaneidade de ações, elas acontecem ao mesmo tempo? Não. Incerteza? Não, isso aqui é modo indicativo, é modo da certeza certa. Incerteza é modo subjuntivo, sabe? Ações que acontecem habitualmente, fatos passados anteriores a outros, isso aqui também é uma característica do pretérito mais que perfeito, passado do passado. Aqui você acertou essa questão. É muito fácil. Quero dizer para você que a prova é daqui a pouco, não é? Sexta, sábado, domingo, já está chegando aí a sua prova. E você vai lá sim fazer. Você vai lá, vai fazer a sua prova e vai se dar bem naquilo que você estudou. Volte segunda-feira para os estudos. Terça-feira a gente vai estar junto, segunda-feira a gente pode se encontrar lá pelo Zoom também, tá bom? Obrigado, então, por essa companhia. Continue firme e forte aí na sua revisão, principalmente aí da parte de específico também, que você vai deslanchar lá no dia da prova. Muito obrigado e agradeço imensamente também a compreensão desses dias que ficaram aí para trás. Agradeço muito. Valeu. Tchau.